Nesse corte, Amanda e Guto explicam tudo sobre o projeto de lei anti-Oruan. Bom, exatamente. A gente protocolou o projeto anti-Oruan. E o que É um projeto de lei. É um projeto de lei. O que é um projeto de lei, antes de mais nada? Projeto de lei, quando a gente, enfim, deputado, vereador, né? Quando você está no legislativo, você pode propor leis para o município, na minha competência município, o do Guto é a nível estadual e o Kim a nível federal. Então, eu propus aqui na cidade de São Paulo que a prefeitura fica proibida de contratar qualquer show ou espetáculo que faça apologia ao crime organizado. Então, esse é o corpo, a lei tem 4 páginas, é muito bem escrita. Mas porque já aconteceu isso no passado? Porque isso não aconteceu, isso acontece. Já aconteceu em São Paulo, já aconteceu em outras cidades, e isso acontece recorrentemente, né? De contratar, às vezes, shows, e no meio do show eles fazem apologia ao crime organizado, a incentivo ao uso de drogas, incentivo para matar a polícia, e esse tipo de coisa. Então, a lei, ela é muito clara, e ela frisa que o município fica vetado de contratar qualquer show que faça esse tipo de apologia e de incentivo, principalmente aos jovens, para que consumisse esse tipo de conteúdo. E o que a lei fala? Né? A punição é de 100% do valor do cachê. Então, a prefeitura vai contratar um show, o sujeito vai ler o contrato do show e ele vai ter que assinar que ele não fará isso durante o espetáculo dele. E se ele fizer, ele vai pagar uma multa de 100%, ou seja, ele vai ter prejuízo, porque ele já fez o show, já contratou os músicos, e ele vai ter que devolver aos cofres o valor. Então, é uma forma da gente conseguir explicar, mostrar e também não proibir as músicas, mas proibir algum artista que faça esse tipo de apologia. Mas aí não pode contratar o Marcelo D2, então? Não pode contratar qualquer show. Pode contratar, inclusive, o Oruan, se ele se comprometer que no meio do show ele não vai fazer apologia ao crime organizado. E por que estão chamando de lei anti-Oruan? Por que ficou o nome dele? Exatamente. Porque, enfim, né? O Oruan, em várias apresentações, ele faz apologia ao crime organizado, ele pede liberdade do pai dele, que é o líder do Comando Vermelho, né? O Marcinho VP. Ele faz shows, às vezes, com a camiseta, pedindo a liberdade do pai dele, fazendo apologia, cantando, inclusive, o hino do Comando Vermelho. Então, isso é, claro, uma apologia ao crime organizado. Então, se ele não fizer absolutamente nada, e se na letra dele ele conseguir tirar isso, ele pode fazer, mas ele vai assinar que ele não fará isso na cidade. Guto. Muito bom, é importante pontuar também, Vilela, que apologia ao crime já é crime no Brasil, né? Então tem muita gente que faz um debate... Vocês não estão inventando, então? A gente não isso está já... inventando crime, né? É um absurdo, né? Eu fiz um vídeo recentemente que eu falei, imagina tentar explicar isso para um gringo, né? Ou seja, o Brasil, o Estado brasileiro foi lá e tornou crime a apologia ao crime. Aí o Estado brasileiro vai lá, vai pegar dinheiro da população via impostos e vai financiar shows que façam algo que o próprio Estado brasileiro disse que é crime. É um completo absurdo. Se esses artistas aí que tentam responder a gente, Amanda, sobretudo, Pose do Rodo, o Oruan, demais artistas saíram em defesa, acham que a apologia ao crime tem que deixar de ser crime, aí eles têm que ir lá no Congresso Nacional e pedir para revogarem a lei. Eu vou pegar aqui o artigo certinho, apologia ao crime já é crime, tem que revogar essa lei. O que a gente está pedindo é, algo já é crime, mas continua acontecendo. Então, algo vai acontecer, esse algo vai acontecer, mas sem dinheiro público envolvido. Tá naquele esquema, é proibido, mas se quiser pode. É a famosa lei que não pegou. Apologia ao crime já é crime. O Estado brasileiro já tornou a apologia ao crime um crime. Então não faz o menor sentido ficar financiando com dinheiro da população. E outra coisa, é um completo escárnio que no Brasil, que está aqui completamente solapado por uma crise de segurança pública, é um dos países que tem a maior taxa de homicídio do planeta, morre mais gente no Brasil do que países que estão em zona de guerra, e boa parte dessas mortes, elas são oriundas justamente do crime organizado, dessas facções. Então tem muita gente que perdeu familiar, muita gente que perdeu amigo, que perdeu esposa, que perdeu namorada, que perdeu irmão, que perdeu alguém para o crime organizado. E aí essa pessoa paga o imposto, o Estado brasileiro pega o imposto desse cidadão, a gente sabe que infelizmente não vai para educação, não vai para saúde, não vai para segurança, e aí corre o risco dessa pessoa estar num show e ter apologia à facção que matou algum familiar dele. Ou seja, é um completo absurdo. E se os artistas estão dizendo que não tem apologia ao crime nenhum, tá bom, que seja. Se o projeto for aprovado e não tiver apologia ao crime, ninguém vai ser enquadrado nem no crime de apologia ao crime, nem essa punição criada pela Amanda de reter 100% do cachê. É só não fazer. Muito simples. Agora, se estão se movimentando tanto pra barrar, é porque a sensação que dá é que eles querem fazer apologia ao crime. Isso não vai acontecer enquanto o MBL estiver de pé. E por que virou uma batalha ideológica esquerda e direita isso aí? Uma boa Porque pergunta parece que com uma longa esquerda, discussão. parece que a esquerda está inteiramente contra e
E com o discurso de que vocês são contra a cultura popular, a cultura que vem das comunidades e tudo mais. O Pose teve a pachorra de dizer que Quem? um dos motivos, o MC Pose do Rolo, teve a pachorra de dizer que uma das motivações do projeto é um projeto contra os negros e racismo. Acho que se o Pose olhar bem aqui, seria bem esquisito fazer um projeto para punir os negros. Eles têm isso, né? De qualquer coisa que seja para combater o crime, automaticamente eles igualam a população pobre à população cometedora de crime. Quando a gente vai ver, é o exato oposto. Pega a eleição aqui na cidade de São Paulo. O Guilherme Boulos, no segundo turno, perdeu em todas as periferias. Todas as periferias. Perdeu na região do extremo sul, perdeu na região do extremo leste. É periferia, não votou no Guilherme Boulos. Por quê? O Haddad já tinha perdido, né, na eleição Exatamente, porque passada, parece que a na outra. população pobre não tá gostando desse discursinho, né? E a justificativa de censura, ou de... Pô, mas vocês não são a favor da liberdade de expressão? O que vocês têm a dizer sobre esse aspecto? É uma falácia muito, muito fácil derrubada, né? Porque, como a gente colocou aqui, não existe qualquer proibição de qualquer gênero. Por exemplo, se um sertanejo subir no palco e falar assim... o comando vermelho é legal e vamos ticaracatica, comando vermelho. Ele vai ser punido também. Então, não é uma limitação a um estilo musical. O estilo musical que mais faz apologia, infelizmente, é o funk. Então, essa galera e o rap, essa galera se juntou. Mas se uma cantora gospel também falar isso, ela também será punida. Então, não é uma... Você não está cerceando a liberdade de um estilo musical, de um cantor ou de nada disso. É qualquer cantor, qualquer artista que fizer apologia, ele tem essa punição, né? Então, eles tentam... e eles demoraram até para criar essa narrativa. Isso daqui é uma linha de pensamento engraçada, né? Porque eu fiz a proposição do projeto de lei, ele se expandiu de uma maneira que a gente nem imaginava. Enfim, comecei a receber várias mensagens de vereadores no gabinete querendo o projeto de lei. Por isso a gente até fez um site para ficar mais fácil, para que qualquer vereador, qualquer parlamentar pudesse ter acesso ao site e de uma maneira muito rápida já baixar e protocolar na sua cidade. E aí eles ficaram quietinhos durante muito tempo. E aí eles ficaram, acho que fazendo um xadrez 4D ali. Nossa, mas como que a gente vai bater? Porque o projeto, ele é incrível. Quem critica porque não leu o projeto. Às vezes eles falam, não, mas você está proibindo o Oruan. Você leu o projeto? Não tem nem Oruan no projeto. Então, assim, quem critica não leu. Então, eles demoraram uns 10 dias para eles... Nossa, e se a gente colocar ali, vai que cola que é uma censura? Porque quem leu o projeto não é uma censura. E a extrema esquerda, e uma parte da esquerda aqui, é a parte da esquerda que defende bandido sim, que quando está em Brasília, quer que o bandido saia, é a favor da saidinha, a favor de todas essas coisas. Eles estão tentando fazer esse xadrez 4D. Parece que vai ter uma cota agora para você contratar... ex-presidiário, alguma coisa assim, né? Nossa, pelo amor de Deus. Eu vi isso no Twitter. Então, assim, eles tentam desencarcerar as pessoas, eles tentam, enfim, diminuir as penas. Então, é essa mesma esquerda que está fazendo isso. Por quê? Porque eles alimentam essa cultura. E por que a gente bateu nessa tecla? Claro que isso a gente vai resolver, não é minha pretensão resolver toda a segurança pública com um projeto de lei. Mas é tentar você, de uma certa forma, abafar uma coisa que no Brasil está crescendo de uma maneira muito forte, que é essa ideologia de que o crime compensa. Porque, infelizmente, um Oruan numa comunidade, e eu vejo isso em loco aqui, porque eu vejo meu direct pessoalmente, e eu vejo as pessoas que estão me marcando, são pessoas muito carentes, muito periféricas, que pegam o Oruan de uma maneira como um ídolo, porque que é aquele lifestyle, que é a lifestyle do crime. Né? É o lifestyle de uma pessoa que se deu bem, que consegue pegar as menininhas, que consegue andar com cordão de ouro, consegue ostentar e que tem uma vida fácil, que é a vida fácil do crime. Então, eles vendem isso e é exatamente isso que a gente está tentando combater também com esse projeto de lei. Que os jovens, eles não peguem um mau exemplo como Oruan, como algum, enfim, que faça esse tipo de apologia e vire um ídolo nacional. O ídolo tem que ser uma pessoa positiva. E o projeto de lei veio até dessa ideia de um jovem numa periferia. Eu ajudo uma comunidade aqui que chama Parque de Taipas, na zona norte de São Paulo, e tinha um jovem lá que ele era muito ativo. Eu faço ação de Natal, de Páscoa, enfim. E esse jovem era muito ativo. Ele foi, sei lá, num Natal, outro evento ele não foi, eu falei, cadê? Eu não vou mencionar o nome dele, mas falei, cadê? Né, o fulano de tal. Ele não tá aqui. Aí tá. Aí na outra oportunidade ele foi. Aí eu falei, por que você não tá vindo no jiu-jitsu? Eles fazem jiu-jitsu, fazem esse tipo de trabalho social lá, pós-turno, de aula. Ele falou, não, porque agora eu quero ser MC e tal. E foi aí que eu conheci o Oruan. Eu falei, tá, mas você quer fazer... Tá, legal. Acho que tem que aprender música, então, incentivo, vai lá, faça curso, né? Você tem que aprender a tocar, tem que aprender a cantar. Aí eu falei, mas quem você quer ser? Ele é Oruan. Eu falei,
Eu realmente desconheci isso. Aí ele falou, não, porque eu quero isso, ó. Essa vida ostentação. Eu falei, pô, calma aí, ó. Esses jovens, essas pessoas, elas acabam virando o ídolo desses jovens, né? E são ídolos que, volto a falar, fazem apologia a crimes, fazem apologia a matar a polícia. Essa semana no show do Uruan, tinha um pessoal com um fusível no meio do show. Isso a gente não Fuzil? pode... Você falou fusível. Um fuzil. Fusível é outra coisa. Fusível pode. Tinha um fuzil no meio do show ali. Então, assim... Não pode nem entrar. Pode entrar no show com não arma? sei se era de mentira, se não é. Ah, mas calma aí. Imagens aí, ô, Vilela, tem um monte de coisa. Quero sim. Pelo amor de Deus. Sobre isso de liberdade de expressão, ó, peguei aqui o artigo 287 do Código Penal. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Ou seja, não é o projeto da Amanda que vai censurar alguém. O Código Penal já está censurando. Não tem liberdade de expressão para cometimento de crime. Não tem liberdade de expressão para cometimento de crime. Eu pedi para a produção separar uma imagem que eu coloquei, que muitas vezes as pessoas falam... não, mas é o estilo... Enviei para o pessoal da produção. Não é do fuzil, não. Ó, olha essa imagem, olha esses 2 vídeos do MC Pose e do Rodo, que é um dos mais vistos também, junto com o Uruan. Ó, a música. Fala que a tropa é Comando Vermelho. 305 mil views ali o vídeo. E pra quem acha que é pouco, eu peguei uma medley de 2025, só as antigas do Comando Vermelho, cantadas pelo MC Pose do Rodo, com mais de 6 milhões de visualização. Uma medley de 22 minutos, só as antigas do Comando Vermelho. Isso aqui não é liberdade de expressão. Isso aqui se enquadra no Código Penal, no artigo 287. Isso aqui não pode ter. A gente não pode colocar show de criança vendo música só as antigas do Comando Vermelho, porque já é crime. Não pode ter dinheiro público nesse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, segundo o Código Penal, nem o nosso projeto, já é passível de detenção e multa. O que a gente quer fazer é, já que a gente tem essas imagens que acontecem, que não possa acontecer com o dinheiro do pagador de imposto, porque é um escárnio. Aí muita parte dessas favelas são sequestradas por essas pessoas que eu acho que deveriam ser enquadradas como grupos terroristas, essas facções criminosas, né? Essas comunidades muitas vezes são sequestradas por essas facções, e aí vai pro show e ainda tem apologia ao crime organizado, justamente o crime organizado que sequestra essas pessoas. É um completo absurdo, e fica ainda mais absurdo. Vai colocar a imagem do pessoal com arma? Olha aí. E fica ainda mais absurdo quando eles tentam colocar um verniz ideológico na luta deles. Como se fosse algo que envolve preto, algo que envolve as pessoas mais... Muito pelo contrário. Tenho certeza absoluta que os pretos têm nojo de ver bandido. Preto quer ver bandido na cadeia. Preto não fica com esse papinho de que bandido é vítima da sociedade. Muito pelo contrário. Porque a gente vê... Inclusive eu citei aqui o caso da eleição do Guilherme Boulos. Onde você vai ter essa ideologia que passa a mão na cabeça de bandido é justamente nas camadas mais ricas da sociedade. Quando você vê, por exemplo, um cara preto, ele tá ali trabalhando de Uber, trabalhando ali de iFood, ele tá com o seu celularzinho ali, o celular dele é roubado por um bandido. Esse cara quer que esse bandido vá pra cadeia, independente da cor da pele dele. Daí quando ele liga a TV, vê apologia ao crime organizado, vê partido político gigantesco falando que há sim uma vítima nessa situação, só que a vítima é o cara que roubou ele, nunca que esse preto vai ficar passando pano. Seja pra bandido, seja pra político defensor de bandido. Eu mandei aí. O que é aqui? O vídeo essa semana de um show do Uruan, à luz do dia, numa comunidade do Rio de Janeiro. A galera com um fuzil na mão. Pô. Vê se conseguiu achar. E o Uruan, como ele respondeu vocês? Aí entra numa outra parte da história, né? Uma outra parte aí já mais delicada pessoalmente pra mim. Porque, enfim, a gente protocolou essa lei, deu publicidade à lei, e acho que foi numa quinta, numa sexta. E aí, no dia seguinte, o Uruan fez um vídeo, um story, me marcou, e falando assim, pra tropa... E aí, a gente vai descobrindo o linguajar, né? Porque tem um dialeto quase que eles falam, enfim. Mas ele tem uma tropa do 22, e ele convocando a tropa dele pra me atacar. Nisso, assim, acho que eu nunca recebi tanto direct na vida, assim. Em 2, 3 horas, mais de 500. Em uma semana, mais de 5 mil directs. E 10% com ameaça de morte, propriamente. Uns eram, você é feia, você não sei o quê, sai daqui e tal. Mas teve uma quantidade ali de uns 10% que já tá com a polícia, de ameaça de morte concreta. Não foi, tira o projeto. Também, aí isso foi depois ainda. E aí, enfim, fui na delegacia, protocolei um boletim de ocorrência, a gente entrou com uma denúncia no Ministério Público também. E as pessoas... E é isso que a gente quer combater. Eles perdem o senso do perigo e é realmente uma terra sem lei. Um deles, ele fez um vídeo mostrando a cara dele com 2 armas na mão
e me marcando, falando, Amanda, se eu fosse você, eu tirava o projeto. Começou a fazer um funk lá, cantar, sei lá o quê, com uma arma na mão e mostrando outra arma em cima de uma mesa. Então, assim, uma ameaça clara, e eles não têm mais medo, né? É isso, essa sensação de impunidade, ele não tem medo. Ele fala, eu posso fazer isso e nada vai acontecer. Com uma arma na mão, falando pra eu tirar meu projeto. E dezenas de centenas de mensagens falando pra eu tirar o projeto, porque senão eu ia morrer de várias formas, de vários jeitos, falando onde eu moro, falando não da só minha é uma rotina. mulher, como é uma figura política, né? Imagina se isso acontece em outro país, o absurdo que ia ser. Isso nem ser em outro país, pode ser no nosso Brasil. Basta a Amanda ter sido uma parlamentar do PSOL. Aí não tem a violência política de gênero. Aí se é um político negro de direita, não tem a violência política de raça, não tem nada disso. Porque eles são absolutamente seletivos. E o que a Amanda falou é mais bizarro ainda, mostra como a gente tem que dar nome aos bois. Não tem que ficar, onde acontece mais apologia ao crime é nessas músicas de funk trap. E aqui não tem uma defesa pra que a gente proíba o funk, proíba o trap, muito pelo contrário, eu escuto alguns, sei que a Amanda também gosta, não tem nada a ver, o problema não é o funk, não é o trap. Eu falei, pode ter show do MC Oruan, pode ter show até do MC Pose do Rodo. O que não pode ter é o que a gente viu, só as antigas do Comando Vermelho. Isso não pode porque boa parte do público é cientificamente mostrado, né? Tem estatísticas que mostram. Boa parte desse público são as pessoas mais jovens. Às vezes são criança, adolescentes, são essas pessoas mais jovens que gostam dessa cultura. E não pode essas pessoas virarem ídolos dessas crianças. Olha o caso do MC Oruan, um cara que mandou atacar a Amanda, ela vai mostrar o vídeo aí daqui a pouco. O MC Oruan é um cara que tem a tatuagem do Elias Maluco. Vejam só vocês, aí fica um questionamento pro MC Oruan se ele está defendendo a prostituição infantil. O Tim Lopes, jornalista famoso, um dos maiores jornalistas da história da Globo, entrou numa comunidade para investigar a ligação do Comando Vermelho com prostituição infantil. O pai do Oruan, o Marcinho VP, ordenou que o tio do Oruan, o Elias Maluco, fosse lá e acabasse com isso. Como ele acabou com o Tim Lopes, ele esquartejou o Tim Lopes, depois colocou fogo no Tim Lopes. Aí foi pra cadeia e depois morreu. O Oruan foi lá e fez o quê? Fez uma tatuagem do Elias Maluco. O cara que esquartejou alguém. E ainda, o cara... Por que ele esquartejou alguém? Porque o jornalista estava investigando prostituição infantil. Ou seja, no baile funk do Rio de Janeiro. Funk, então, o cara tá investigando prostituição infantil. O Oruan, né? E o pai dele deveria, falar, não quero que tenha prostituição infantil. Ele foi lá, mandou matar o cara esquartejou o Tim Lopes, depois colocou fogo nos restos do Tim Lopes pra dificultar a busca, que achasse o corpo. Foi preso, evidentemente, depois de uma caçada da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi preso, o Oruan depois foi lá e tatuou e chama o Elias Maluco de tio. Esse cara não pode ser um exemplo pros jovens. Não é uma crítica ao funk, não é uma crítica ao trap. É uma crítica a esse tipo de postura que é um completo escárnio. Tem até uma parte aqui da... Isso daí o que é? Cadê? Dá um zoom, Kratos. É vídeo, né? É o vídeo do fuzil. Dá pra colocar aí? Vamos ver. Essa semana. Nossa, mano. Então, assim, a gente não pode normalizar isso, né? E exatamente esse lifestyle que ele vende e que a música vende, que a gente não pode normalizar. Porque essas pessoas, elas viram massa de manobra e elas acreditam, igual esse jovem que eu comecei a relatar, que foi aí que veio a ideia do PL Anti-Oruan. Ele vê o lifestyle, ele ouve a música que também conta esse lifestyle, e aí ele acha normal ir com arma e atirar e fazer um vídeo me ameaçando com uma arma. Porque ele já perdeu o senso social dele, ele já perdeu o senso de civilização, né? Eles tiram o senso de civilização das pessoas. Até um pedaço aqui da letra do MC Pose do Rodo, né? Fala, e a música normal que ele canta, não é... Enfim, é o meio de uma música deles. Fala que a tropa é Comando Vermelho. Se piar aqui na VK, vocês vai ver. Só soldado preparado, os menores descontrolados. Então, assim, eles incentivam ainda, né, os jovens, o menor de idade. Se os cana brotar, a bala vai comer. Então ele canta isso, se os cana brotar, se os policiais forem colocar ordem lá na comunidade, a bala vai comer. E aí eles cantam isso com a arma na mão, e aí a bala come mesmo, os policiais são mortos, e aí no final a gente tá cerceando a liberdade, pelo amor de Deus, né? E é mais curioso ainda ver essas pessoas falando em algum grau de liberdade de expressão, né? Jornalista, partido de extrema esquerda falando de liberdade de expressão. Agora o ponto principal isso aqui já é crime, Vilela. Já coloquei aqui o artigo 287 do Código Penal. Isso aqui já é crime. O que a gente quer impedir é que não tenha dinheiro público naquele show que a Amanda acabou de mostrar. A gente vai colocar dinheiro do pagador de imposto, com o Brasil, assim, com um rombo fiscal gigantesco, com a economia piorando, tudo ficando mais caro, inflação alta, tanto lugar para colocar dinheiro, educação, saneamento básico, segurança. A gente vai colocar dinheiro em show com o cara falando sobre o Comando Vermelho, com arma pro alto? Claro que não. Agora, se quer fazer show, tranquilo.
é só não fazer apologia ao crime organizado. E isso, pra eles, aparentemente, tá tirando o sono desse pessoal. Deixe o like e compartilhe. Não esqueça de deixar um comentário.